Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, tá legal? E eu sempre digo, toda terça-feira e toda quinta-feira, que além desse debate e essa análise de notícias e além da presença dos vereadores, nós contamos com a sua participação. Isso é muito importante e fundamental para o funcionamento do programa, tá legal? Para isso, você pode enviar perguntas e comentários. Os nossos canais já estão abertos, esperando a sua participação, tá legal? Bem, você pode efetivar sua participação enviando perguntas pelo telefone. O número é o 3396-4944, eu vou repetir, 3396-4944. Se você não puder ligar, mande o seu comentário e sua pergunta pelo WhatsApp. O número é o 119-8158-7431, é este que aparece agora na tela, tá legal? Bem, vamos apresentar então quem são os vereadores que farão o clipping de hoje comigo. Do meu lado direito, ele é vereador pelo PT, ele preside a Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Reis. Seja bem-vindo, vereador, mais uma vez ao Clipping Eletrônico. Muito obrigado, Daniel. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os seus telespectadores, uma boa tarde ao vereador Jonas Camisa Nova, uma boa tarde ao vereador Ari Friedenbach. Legal, como já adiantou o vereador Reis, agradeço demais a presença do vereador Ari Friedenbach do PHS, que integra a Comissão de Constituição e Justiça. Bem-vindo de novo, vereador. Obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui. Quero dar uma boa tarde aos nossos telespectadores, ao vereador Paulo Reis, ao vereador Jonas Camisa Nova, uma boa tarde. E para finalizar, vou apresentá-lo então, ele que integra a Comissão de Administração Pública e é vereador pelo Democratas, ou então pelo DEM. Seja bem-vindo, vereador Jonas Camisa Nova. Obrigado, uma boa tarde a todos que nos assistem, ao meu caros nobres amigos Friedenbach e o Reis, e dizer que estamos aqui para poder ajudar um pouco mais essa população aí. Legal. Bem, como funciona o programa, você que nos assiste pela primeira vez pelo canal 7 da NET, o canal identificado embaixo como canal da Assembleia, mas que neste horário retransmite o sinal da TV Câmara São Paulo. Bem, os jornalistas e produtores da televisão, eles selecionam notícias, o que de mais importante saiu nos jornais, nas revistas e nos portais de notícias. Os vereadores fazem as suas análises, eles podem concordar, eles podem discordar, mas você aí em casa é quem faz a sua avaliação deste debate democrático, tá legal? Bem, vamos começar então. Eu estou com uma notícia que trata da Avenida Paulista, mas não é uma notícia das melhores. Uma notícia que saiu no portal de notícias G1. Tenho certeza que os vereadores vão querer discutir esse assunto. Notícia de número 4, manchete no ar. Cracolândia da Paulista preocupa moradores e pedestres. E eles transcreveram uma reportagem que saiu na TV Globo. Então indica que vídeo mostra usuários e traficantes em praças na região. A Secretaria de Segurança Pública diz que faz operações para combater o tráfico de drogas por lá. E aí eu separei uma informação da reportagem. Os usuários ficam divididas nas praças entre as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, sob o viaduto Okuhara Koei. Bem, eu começo a análise com o vereador Reis, que além de presidir a Comissão de Educação, também integra, salvo engano, preside a Comissão de Segurança aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Antes, parecia, vereador, que os usuários ficavam escondidos, mas esse problema se proliferou. Agora eles chegam, os usuários estão em todos os lugares da cidade, inclusive na Avenida Paulista. Esse talvez seja um dos principais desafios para 2016? Boa tarde. Daniel, isso é um problema que não é na Avenida Paulista só. Nós temos, depois daquela ação da Polícia Militar, do Governo do Estado na Cracolândia, houve uma migração para a cidade inteira de várias Cracolândias. Nós temos, por exemplo, Cracolândia lá no cemitério do São Luís. Nós temos Cracolândia lá no Piraporinha. Nós temos Cracolândia lá em Guaianazes. Houve uma migração. Obviamente que lá na Paulista existe um povo um pouquinho mais elitizado e eles, obviamente, que eles vão cobrar, né? Eles fazem uma cobrança do governo para que se tome alguma providência, para que se melhore o combate ao tráfico de drogas, né? Porque a questão do usuário ficou complicado com a Lei 11.343.
a Lei 11.343, ela despenalizou o uso de droga, ela trata o usuário como um doente, né? Então, a ação da polícia também, nesse caso, é um pouco limitada, porque o que ela pode fazer com o usuário de droga? Levar à delegacia, uma demonstração verbal, que está escrito na lei? O que é uma demonstração verbal? Não use droga porque faz mal. A droga prejudica a sua saúde. Isso é uma demonstração verbal. Em um segundo momento, uma prestação de serviço à comunidade a partir de um termo circunstanciado, faz-se um termo circunstanciado, agenda-se uma audiência na promotoria, né? Acontece que o usuário de droga não tem endereço fixo, ele é um nômade, cada dia ele está num lugar. Então, como que você vai ter uma medida coercitiva para obrigar aquele usuário a prestar um serviço à comunidade? E a terceira hipótese da pena para quem usa droga de acordo com a Lei 11.343, o pagamento de multa. Seria uma punição pecuniária. Obviamente que vale para o mesmo caso do que é condenado, por exemplo, a prestar um serviço à comunidade. Então, as forças de segurança, eles têm que combater o tráfico, o vendedor de droga, que está infiltrado em todos os bairros, não é só na Avenida Paulista. E isso a polícia tem dificuldade de fazer, porque você tem que ter um processo de infiltração, você tem que ter um processo de identificação das quadrilhas que agem vendendo drogas. Geralmente, quando é pego, o traficante ele é pego com a quantidade que acaba supondo que ele é um usuário. Não é um trabalho tão simples e fácil. E depois, o número de policiais que existe em São Paulo, eu acabei de receber do governo de São Paulo uma informação que eu pedi de acordo com a lei federal, a lei de informação. Eu pedi sobre o déficit de policiais na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Técnico-Científica, e aquele número que nós falávamos aqui, de cerca de 8.000 policiais que hoje estão vagos na Polícia Civil, se confirmou com uma informação oficial dada pelo governo. Inclusive, eu vou ler esse ofício que eu recebi da Secretaria de Segurança Pública, mostrando o déficit de policiais civis, de policiais militares, de policiais da Polícia Técnico-Científica, que realmente dificulta o trabalho do combate à criminalidade, do combate ao tráfico de droga, e obviamente que essas cracolândias, elas se multiplicaram, e você teria que ter um outro equipamento, uma outra forma, que é a questão de atacar pelo tratamento desses usuários, né? A questão de saúde pública, que também tem problema tanto no setor municipal, no setor estadual, como no federal. Então, essas questões que eu estou colocando aqui dificulta e acaba a gente realmente vendo essa sensação de que o Estado não está cumprindo a sua parte e que está se multiplicando essas cracolândias. Não é só na Paulista. Me aproprio dos questionamentos do vereador Reis para transmitir a minha pergunta ao vereador Arif Dembach. Quando falamos de cracolândia, ou melhor, de drogadição, falamos mais num problema de caso de polícia ou de saúde pública, vereador? Olha, eu entendo o seguinte, mais do que qualquer coisa é um problema de polícia. O que eu não vejo é um combate efetivo, não ao aviãozinho do tráfico que está na Cracolândia. Cabeça. Não há nenhuma solução para esse problema do consumo do crack. E eu, semana passada, inclusive, passei pela Cracolândia. Eu acho que é uma das... Quem passa ali percebe que eu acho que é uma das coisas mais... Eu estou falando da Cracolândia aqui da região central, né? É uma das coisas mais deprimentes que existem, você vê aquele povo lá andando como zumbis, exatamente. Então, assim, o problema de saúde, agora, esperar que alguém que está naquele estágio de degradação vá pedir para ser internado é uma coisa ridícula. Internação Tem que haver internação compulsória, sem dúvida nenhuma, e não adianta nada ter internação compulsória se quando ele sai dessa internação ele volta para lá e tem oferta fartíssima de drogas. O que a gente precisa ter é um combate sério, que eu nunca vi aqui no país, do tráfico de drogas. Hoje o país não produz crack, não produz cocaína, né? O crack é um derivado da cocaína, ou seja, enquanto a gente não combater o traficante, que não está lá na Cracolândia, não é esse que precisa ser combatido,
é quem entrega essa droga, nós vamos continuar enxugando gelo aqui nesse país. A coisa está muito grave, cada vez pior, se consome crack em qualquer lugar, sem se esconder, ninguém tem medo de nada, porque é a questão do usuário. E se não houver uma ação real de polícia e internação compulsória, isso só vai piorar, como vem piorando a olhos vistos. A Cracolândia, as Cracolândias, na verdade, estão se expandindo. O problema da violência, que está diretamente ligado a isso, cada vez pior. Aí comete-se homicídios, todo tipo de crime, por conta do desespero do consumo de droga. Então, tem que acabar, se não acabar, pelo menos minimizar o tráfico, e não é prendendo o traficantezinho que está nas Cracolândias. Precisamos de ação de polícia séria. Tem que prender todo mundo que está envolvido nisso, seja policial, seja político, seja cidadão, não importa. Tem que haver punição muito séria a quem está cometendo essa barbaridade com a nosso país. O vereador Jonas Camisa Nova do DEM concorda? Concordo em partes, mas uma coisa mais complexa. Como o Reis falou, a gente pega os aviãozinhos. Nós estamos procurando quem fornece. E hoje, dentro das autoridades que cuidam desses departamentos, quando a gente reclama muito, sabe o que eles falam para a gente? Se não houvesse comprador, não haveria fornecedor. Viu, Friedenbach? Essa é a verdade que acontece hoje. E, na verdade, assim, é um caso de polícia, mas também é um caso de saúde. Precisamos criar mais clínicas para tratamentos, como foi criado na Secretaria Social, através do deputado federal Rodrigo Garcia, o cartão crack é onde ele recebe uma verba para fazer um tratamento, mas uma clínica que tenha médicos especialistas e tenha um acompanhamento de um especialista também da Secretaria, mas não é o suficiente, certo? Outra coisa, como o Reis falou, há um déficit muito grande de policiais hoje. E também não podemos esquecer aonde colocar todo esse pessoal. Dentro das penitenciárias é um amontoado de gente que não fazem nada, saem de lá pior do que entraram. Então, eu acho que precisamos, o legislativo precisa legislar mais e se aprofundar mais sobre esse assunto. Porque chega da gente ficar toda hora falando, cobrando, todo mundo está vendo isso. Certo? O governo também está vendo. E essa questão da Cracolândia é o que o Reis falou. Tem em todos os lugares. No São Luís, lá mesmo, dentro do cemitério, eu já não sei nem até quantos já morreram lá, né, Reis? Já se mataram entre eles mesmo lá. Piraporinha, outros mais também. Isso está geral. E outra coisa, estão roubando e roubando muito, invadindo casas, atacando as senhoras de manhã cedo quando saem para o trabalho. Não pode ver uma senhora com a bolsa do lado que eles estão atacando. Então, eu acho que é assim. Precisamos realmente criar mais clínicas para podermos estar internando. Cobrar mais das autoridades. O aumento de policiais preventivos na rua. Mas se não fizermos um trabalho social, nós não teremos lugar para colocar tanta gente. A verdade é essa. Legal, olha só, a Júlia, final do telefone 1423, mandou um seguinte comentário aqui. É muito triste ver a principal avenida de São Paulo nessa situação. Espero que esse cenário não piore, que o poder público faça a parte dele. Ok, obrigado pela mensagem, viu, Júlia? Então, falamos de segurança pública, falamos de saúde também. Eu acabo de receber a informação que a Maria Rita Werneck, ela foi às ruas e colheu alguns comentários e perguntas de munícipes. Inclusive, tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta em relação à saúde pública. Veja só. Olá, Daniel. Olá, amigos do Climpa Eletrônico. Eu estou ao lado da Débora, que tem uma questão para fazer para os vereadores. Eu gostaria que tivesse melhora na saúde para aqueles que realmente necessitam de um tratamento, de uma medicação. Porque eu acho que está com muito descaso nessa questão. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Justamente por isso, já que a pergunta trata de saúde,
Eu vou chamar a manchete de número 7, que saiu no Diário de São Paulo. Manchete no ar. Salário deixa médico longe da periferia. Estudo Demografia Médica mostra que os médicos fogem das regiões afastadas da capital paulista. Em Lausanne, por exemplo, falta pediatra. Daí eu peguei só um parágrafo aqui da reportagem. Entre os motivos que afastam os médicos do atendimento em bairros mais distantes da região central são os baixos salários pagos pela rede pública, grandes distâncias a serem percorridas e, claro, a violência. Daí tem uma frase aqui do presidente do CREMESP. São Paulo tem quase 4,7 médicos para cada 1.000 habitantes, o que é mais do que suficiente. O problema é a distribuição desses profissionais. Eles estão concentrados em volta dos grandes hospitais e em clínicas na região central. Eu começo essa rodada com a análise do vereador Ari Friedenbach. Bem, esse é um problema antigo, vereador, mas ser médico é mais que uma profissão. Acho que Deveria ser. tende a haver uma contrapartida social? A gente deve encarar dessa maneira? Olha, eu entendo de que a formação do médico é uma formação extremamente cara. Especialmente nos casos dos médicos formados nas escolas públicas, eles deveriam ter a obrigação de fazer uma prestação de serviços à comunidade por um período de 2, 3 anos, no mínimo, pelo menos primeiro para dar um retorno do que ele foi beneficiado num curso gratuito de medicina, que é muito caro, repito. Agora, a questão dos pediatras que faltam, e não é só nesse caso que você citou, em todos os hospitais faltam pediatras, porque os médicos estão preferindo ser dermatologistas, coisas que não têm urgências. Porque acho que na área médica, o mais requisitado, a especialidade mais requisitada a qualquer hora do dia ou da noite é o pediatra. Então, eles não têm vontade de ter essa disponibilidade, a qualquer hora tá podendo atender. E aí entra a questão do mais médicos, né? Porque os nossos médicos não querem ir para as periferias e não querem que se coloque os mais médicos em lugar nenhum. Então, se eles não querem, mas tem uns médicos que vêm de fora que estão dispostos a esse tipo de trabalho, que vão para o interior aí do Nordeste muito satisfeitos, né? Então, vamos parar de ser hipócritas, se vocês não querem, então deixa os mais médicos operar. E que olha, eu vou contar um fato rápido, muito curioso. Eu tenho um amigo que viajou para os Estados Unidos e lá o neto ficou muito doente, precisou ir para um hospital lá em Miami. E o médico de Miami rasgou elogios ao programa Mais Médicos do Brasil, falou que é uma coisa impressionante essa ação do governo federal de trazer esse programa do Mais Médicos. Então, se os médicos não querem, então pelo menos não impeçam que outros médicos façam esse atendimento, né? Então, é muito importante que a gente deixe de ser hipócrita na questão da saúde. Legal, agora eu passo a palavra para o vereador Jonas Camisa Nova. Vereador, como estimular esse profissional que não quer trabalhar na periferia? Somente o salário basta? Eu acho que não, porque na verdade é assim, os médicos geralmente é da classe média para alta e poucos da periferia têm a oportunidade de ir para uma faculdade e fazer medicina. Eu acho que não devia se criar nas periferias uma faculdade, eu já falei isso, encostado aos hospitais, nós temos lá o Hospital do Emboimirim, o Hospital do Campo Limpo, se criar uma faculdade, por isso poderia ser até municipal, onde ele estudaria de manhã, à tarde ajudaria no próprio hospital. Enquanto a gente tiver... Hospital-escola, né? Enquanto a gente estiver nessa coisa de pegar o pessoal e levar, o Friedenbach falou muito bem. O pessoal da USP tem tudo gratuito. Moradia, faculdade. Eles deviam cumprir por obrigação, um período nas periferias, mesmo no Nordeste e outros lugares mais. Uma contrapartida social, né? Você entendeu? Porque caso contrário, na periferia é poucos médicos. Os poucos que vão para lá não dão conta. Às vezes são agredidos. Certo? Então, isso a gente vê lá diariamente. A gente tem um AMA lá no São Luís, lá que já foi quebrado 2 vezes. Por revolta, às vezes, de uma mãe, de um pai que não sabe esperar. E a saúde tem pressa. É aquilo que eu estava conversando há pouco com os amigos, o seguinte. Qual é a prioridade? É escola ou saúde hoje? Eu acho que os dois é importante, mas a saúde é mais importante, porque ela não espera. Ela é urgente, certo? Então, eu acho o seguinte. Não é só salário,
temos que investir mais também nos jovens das periferias que querem se formar, querem trabalhar e vir ajudar o seu próprio bairro. A gente vê os voluntários lá na nossa região tentando ajudar naquilo que pode. Vereador Reis, qual é o diagnóstico do senhor? Problema de Olha, saúde pública, faltam médicos, leitos? Olha, o que o Jonas falou tem total fundamento e eu concordo com ele com relação que a periferia não forma médicos. Os médicos são formados numa classe mais elitizada e, obviamente, muitas vezes por conta de tradição familiar. O pai é médico, a mãe é médica e acaba o filho também seguindo a carreira do pai e da mãe. E, obviamente, se você pegar alguém que mora ali no Itaim Bibi, na Chácara Flora, Morumbi, que se formou em medicina, e você coloca ele para trabalhar lá em Guaianazes, lá em Perus, lá em Jaçanã, lá no Parque do Lago, no Jardim Macedônia, ele acaba desistindo. Nós tivemos essa experiência na segunda gestão do governo do PT, de um concurso público que foi feito para médicos, para 2.500 médicos na época, e à medida que eles foram distribuídos para as áreas mais centralizadas, não tinha desistência. À medida que foram distribuídos para as áreas mais distantes, para os rincões, eles desistiam. E não é só por conta do salário, tem outros fatores, né? Um médico que nasceu lá no Capão Redondo, ele se formou em medicina, a pessoa nasceu no Capão Redondo, se formou em medicina, ele não tem problema em trabalhar no Capão Redondo. Ele conhece tudo ali, é o habitat dele. Já o médico que nasceu no Itaim Bibi, você mandar ele para o Capão Redondo, ele vai com medo. Ele tem medo, não tem segurança. O que o Jonas falou é verdade. Você tem marcas de balas aí em UBSs, em postos de saúde com marcas de bala. Às vezes pessoas que são socorridas, vítimas de agressão a tiros, e aí outros vão lá para resgatá-la, você não tem segurança nenhuma, percebe? Então eles têm medo disso, há um pânico, não, eu trabalhar lá no Capão Redondo eu não vou, lá em Guaianazes eu não vou. Então é difícil mesmo ter médico para a periferia, não é coisa fácil. A solução talvez seja essa que o Jonas falou, nós formarmos médicos que nasceram lá na periferia, ter realmente formas, acesso ao curso de medicina, para pessoas que veio da escola pública, para pessoas que realmente... Porque as pessoas elas vão se inscrever numa faculdade, elas se inscrevem em administração de empresa, turismo, não se inscreve para medicina. Rádio e TV. Rádio e TV também é um pouco elitizado. Então, o que acontece? O governo do Fernando Haddad ele tem feito um esforço fundamental no que se refere a melhorar a saúde em São Paulo. Basta ver que quando, em 2012, ele assumiu, nós tínhamos cerca de 4.500 médicos. Hoje nós estamos com mais de 6.700. Houve uma reestruturação de salários para os médicos e para os profissionais da saúde. Nós já temos cerca de 13 redes hora certa já em funcionamento. São mais 9 que estão em construção. 3 hospitais, né, da Brasilândia, o hospital lá de Parelheiros, o hospital de Santa Catarina. Então há um esforço do governo de valorizar mais os médicos, de que realmente tenha, mas mesmo assim não é uma coisa tão simples, porque você se forma em medicina e monta um consultório e cobra lá uma consulta lá de 100, 200 reais, faz fila e o cara fala, bom, eu ganho mais dinheiro aqui do que indo lá marcar o cartão. Então não é uma coisa fácil. Então eu acho que nós temos que fazer com que os cursos de medicina, que tenham mais cursos, e que ofereça cursos para esse povo periférico. Mas a gente precisa melhorar a educação para eles poderem chegar na faculdade de medicina. Não adianta fazer uma faculdade se as pessoas não podemos têm... fechar escola, né? Sem dúvida. Bem, a Cibele enviou um comentário. É um absurdo ver que nas regiões onde as pessoas mais precisam de atendimento médico acontece justamente esse tipo de coisa. Obrigado pela participação. Viu? Olha só, vamos virar a página. Eu não acredito, mas... Nós chegamos a esse ponto. Bem, tem uma notícia do jornal agora, é a notícia de número 5. Tenho certeza que você em casa vai ficar surpreso com essa situação. Manchete no ar. Grupo de taxistas agride 2 passageiros do Uber. Os 2 passageiros fizeram a chamada e aguardaram o veículo na altura do número 257 da Avenida Voluntários da Pátria. Quando o motorista chegou ao local, os passageiros entraram no veículo
e logo em seguida um grupo com 10 taxistas cercou o veículo. Os taxistas começaram a xingar o motorista, a dar tapas na lataria do veículo, enfim. E aí os dois passageiros saíram para tentar apaziguar a situação. Daí os taxistas começaram a agredir os 2 passageiros com socos, chutes e até golpes com uma chave de roda. Enfim, eu não vou me estender aqui, mas a Secretaria Municipal dos Transportes disse que abrirá processo para cassar os alvarás, se comprovado que os autores são estes taxistas. Bem, agora eu começo com o vereador Jonas Camisa Nova. Vereador, justiça com as próprias mãos não dá. E também não cabe aos taxistas fazerem essa fiscalização, né? Isso é um absurdo, né? Partir para agressão, o que eles têm que fazer é denunciar. Nós temos aí o DTP para que eles façam isso. A partir da hora que se parte para agressão, se perde toda a razão, certo? E quanto à Uber, o único erro que ela teve para não estar participando hoje, junto à Prefeitura de São Paulo, é não ter procurado essa casa para que se pudesse achar um caminho para que se legalizasse tudo. Agora, partir para a agressão, eles vão perder a razão, certo? Já nesse caso aqui, eu acho que é motivo realmente de cassação dos alvarás. Não há motivo para isso. Ainda agredir ainda mais o passageiro que não tem nada a ver com isso, né? Então eu acho que os sindicatos, inclusive os vereadores que estão envolvidos, precisam conversar mais com a classe, né? Explicar para eles terem um pouco de paciência, que as devidas providências estão sendo tomadas. Mas não é com agressão que vai chegar a algum lugar. Vereador Reis, os taxistas estão muito insatisfeitos com a situação que se refere ao Uber. E o projeto de lei que eles queriam que fosse aprovado, foi aprovado. Mas o que eles estão dizendo é que não há fiscalização. Então, isso eu inclusive falei para eles, né, que na realidade era mais uma lei que ia ser aprovada, né, mas eu questiono a eficácia dela. Então, não tem realmente um número suficiente de fiscais, né? O DTP, você imagina o DTP, vai ter que contratar milhares de fiscais só para fiscalizar o Uber, né? E uma coisa não justifica a outra. Violência, nós não podemos de forma nenhuma aceitar a violência, agredir pessoas, bater em pessoas, de forma alguma. Nós não estamos na Idade da Pedra. Isso é uma sociedade, estamos no século XXI. Agora as pessoas estão se agredindo por causa de um osso, porque é briga por causa de osso isso aí. Tem lugar para todo mundo, gente. Deixa que uma hora o DTP vai parar esse carro, né? Agora, não se pode, conforme o Daniel falou, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Não se pode. Isso a nossa legislação não permite, nós não temos como aceitar que as pessoas saiam agredindo, seja taxista, seja quem for. Denuncie, anote o número da placa, ligue para o DTP, tira uma foto com o celular. Olha, esse carro está pegando passageiro. Agora, não vai partir para agressão. E se a pessoa morre, o cara vai responder. O cara, de repente, um desses taxistas tem família, né? Uma pessoa cai no chão, bate a cabeça, morreu. Vai responder um homicídio. Por causa de uma corrida de táxi? Nós agora vamos correr risco por causa de uma corrida, porque um carro do Uber está pegando 2 passageiros, aí nós vamos correr esse risco. Então, senhores taxistas, se contenham. Se contenham. Não há necessidade disso. Nós vivemos numa cidade rica, uma cidade grande, uma cidade que dá oportunidade para todos. Então vamos nos respeitar. Vamos respeitar os cidadãos, vamos respeitar os colegas, os companheiros. Não vamos partir para a violência. Isso foi uma coisa muito feia o que vocês fizeram, né? E o DTP realmente, se constatar, que de repente nem são taxistas, né? Mas se constatar que são taxistas, tem que realmente, através de um processo, com a ampla defesa, né? Não pode chegar lá sumariamente e caçar o seu alvará. Eu sou contra isso. Apure-se e realmente aplique-se a lei. É isso que tem que ser feito. Não podemos aceitar de forma alguma, de forma que as pessoas possam sair estapeando aí, agredindo, batendo nos outros, por causa de táxi, por causa de uma corrida, mas por causa de nada. Isso não há necessidade disso.
Esse mundo nosso é enorme, gente. Isso aqui é um mundo rico. Tem que saber cada um ocupar o seu espaço. Agora tem que respeitar o outro. Nós temos que nos respeitar. Agora vamos sair dando tapa na cara dos outros, derrubando, machucando. Até chave de roda teve, que eu estava lendo na matéria, teve até chave de roda. Bater com chave de roda, olha o risco que a pessoa que bateu está correndo. E outra coisa, hein? Tem câmeras filmando para todo lado. Hoje não pensa que com esse negócio de celular com câmera, o pessoal filma e manda para os jornais, manda para a Rede Globo. Hoje não tem nada que fica impune. Ninguém pode se esconder de nada hoje. Então tenha cuidado e se contenha. Respeite o outro, respeite o seu semelhante. A Polícia Civil afirmou que está analisando as imagens das câmeras de segurança da região para identificar os agressores. Vou passar a palavra para o vereador Ari Friedenbach, mas a Cláudia Constantino da Vila Madalena enviou uma pergunta. Como pensar em uma São Paulo daqui a 10 anos se estamos retrocedendo algumas inovações como essa? Eu tenho procurado evitar o uso de táxi depois dessas reportagens envolvem violência. Vereador Ari Friedenbach. Bom, eu quero colocar de forma rápida, já foi dito quase tudo a respeito. Agora, como disse o vereador Reis, precisa se investigar, apurar, não pode se caçar o alvará de forma sumária, mas nós estamos falando de fazer justiça com as próprias mãos e isto não é só uma questão de caçar o alvará, é uma questão de responder a um processo criminal. Não basta só caçar o alvará. Quem comete esse tipo de violência, faz justiça com as próprias mãos, usando até chave de roda, que a chance de você cometer um homicídio com a chave de roda é de 90%, temos que fazer com que as pessoas respondam criminalmente por seus atos. Não basta caçar o alvará. E a questão do Uber tem que ser regulamentado, tem que ser discutido. Isso passa por recolhimento de impostos pelos motoristas do Uber. Temos que olhar o todo. Agora, não posso aceitar que alguém cometa uma violência como essa e não responda criminalmente. Repito, não é só caçar o alvará. Tem que punir e punir de forma severa isso, respondendo criminalmente. Legal. Olha só, nós estamos próximos ao final do programa, mas ainda dá tempo de a gente fazer uma breve análise de uma ou duas notícias. Um rápido comentário saiu no Estadão, é notícia de número 2, manchete no ar. Posto que não aproveitar água de reuso será multado. A regulamentação da Prefeitura de São Paulo foi publicada no Diário Oficial da cidade. E o valor da multa é de R$1.000 e dobra em caso de reincidência. Agora voltamos a roleta à posição original. Vereador Reis, estávamos aguardando essa publicação, porque é fundamental que os postos de gasolina reaproveitem a água. Muitos fazem o uso daquele lava-jato, lava-rápido, né? E reaproveitar a água para lavar os veículos é mais que fundamental, né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo de falta de água, né? Escassez de água. Então, mas mesmo, tem essa lei que foi aprovada, tem uma outra que estabeleceu multa para quem fosse pego lavando o carro, lavando a calçada, lavando o quintal, né? Inclusive eu fiz eu questionei também da eficácia dessa lei, eu fiz um requerimento à Prefeitura para ela me informar até agora quantas pessoas foram multadas. Quero saber quantas pessoas foram multadas e os valores dessas multas que foram aplicadas, porque ela dobra na reincidência, e estou aguardando da Prefeitura essa informação. Essa outra lei dos postos é verdadeiro, que é importante que a água seja reaproveitada, tem postos que usa a água da Sabesp para lavar carro, né? Eu já vi alguns lava-rápidos, né? Que ele acaba usando a água da Sabesp. Tem alguns que tem poços, que tira aquela água, poços artesianos, poço comum também, que tira a água para poder lavar o carro e joga aquela água com óleo e aquilo contamina o solo, né? Aquilo contamina o lençol freático, porque eles não têm um sistema de tratamento dessa água, de reaproveitamento dela. Então, desse ponto de vista, a lei é bem-vinda, essa regulamentação é bem-vinda para que esses postos, esses lava-rápidos possam reaproveitar essa água, não poluir tanto como polui hoje, né? E, obviamente, contribuir para o meio ambiente, contribuir durante esse período de falta d'água, de escassez de água, que mesmo com essas chuvas, o Cantareira, por exemplo, ainda não chegou sequer no volume morto. Diz que daqui uns 3, 4 meses parece
que ele chega, ele cobre o volume morto para entrar no volume útil, né? Agora tem que ter fiscais, não adianta ter a lei, tem que fiscalizar. O fiscal tem que visitar os postos, tem que visitar os lava-rápidos para ver se a lei está sendo aplicada. Por isso que eu estou questionando, eu quero saber quantas multas foram aplicadas, porque de repente a gente aprova leis aqui, olha, tem lei para tudo, mas e a eficácia da lei, e a aplicação da lei? Então nós queremos que a prefeitura faça o seu papel fiscalizatório. A fiscalização será feita por agentes das subprefeituras da cidade. Caso eles não constatem as exigências dos postos, os proprietários terão até 2 meses para fazer a adequação. Análise do vereador Ari Friedenbach. Bom, é óbvio que não é só uma questão dessa época que a gente vem passando com falta de chuvas. A utilização consciente do recurso como a água tem que ser um hábito. Mesmo que a gente tivesse fartura de água, a gente tem que saber usar esse recurso que é finito. Uma outra questão muito simples de ajudar na solução disso, os postos de gasolina, a grande maioria deles, tem uma enorme cobertura metálica que pode-se com muita facilidade captar água das chuvas e utilizar também essa água. Então, a água de reuso é muito simples hoje em dia se utilizar, os mecanismos de filtragem são coisas banais hoje em dia, assim como a coleta de água das chuvas, nessa época que a gente está até com um bom volume de chuvas, dá para ser captada e utilizada essa água das chuvas também de forma absolutamente ridícula. Basta um coletor da água da chuva e jogar isso dentro de uma caixa d'água. Não precisa nenhuma tecnologia para se economizar também água dessa maneira. E a questão da contaminação do solo, que o vereador Reis colocou também, muito grave, que precisamos começar a pensar o que a gente espera para o futuro do nosso país em termos de meio ambiente que está sendo degradado. Aí tivemos agora recentemente aqui em Mariana um caos também. Então precisamos cuidar do nosso meio ambiente com um pouquinho mais de seriedade. Concorda com seu colega Ari Friedenbach, vereador Jonas Camisa Nova? Não só com ele, como também com o Reis. Mas hoje já existem sistemas de lavagem a seco, onde não gastamos água, é muito mais higiene, não contamina o solo. Inclusive eu estive com um fabricante conversando com ele esses dias, ele mostrou para nós o produto, mostrou como é que funciona, mas sair à rua perguntar para alguns lava-rápido e postos, os caras falam, não, aquilo lá arranha a pintura, e o cara me garantiu que 100% não tem esse problema. Agora, essa lei do reuso, isso já devia ter sido feito há muito mais tempo. É que o Brasil espera a coisa acontecer, piorar, para depois tomar uma atitude. Aí, depois que a coisa desandou, é difícil, né? Tem que correr atrás. De correr atrás. Legal, obrigado, viu, vereador? Olha, infelizmente, nós não temos mais tempo, mas ainda dá tempo de uma rápida saudação de cada vereador. Vereador Reis do PT, muito obrigado por sua participação. Importante debate, importante análise destas notícias. E sua saudação final ao público do Clipe em Eletrônico. Eu te agradeço, Daniel, agradeço a todos aqui da TV Câmara, o vereador Ari Friedenbach, vereador Jonas Camisa Nova, e quero me colocar à disposição, o mandato está à disposição, estamos aí também para responder outras perguntas e acompanhar outras demandas, que assim é o nosso papel no dia a dia. E quero desejar aqui uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Ok, quero mandar um abraço para o José D'Amico, que ligou, enviou uma pergunta para a gente. Vou retransmitir essa pergunta do José D'Amico para o vereador Reis fora do ar, porque infelizmente não temos mais tempo. Podemos ficar mais uns 13 minutos? Eu ficaria, mas infelizmente não dá tempo. Vereador Ari, sua saudação final ao nosso público. Obrigado mais uma vez. Bom, eu que agradeço, Daniel, agradeço a companhia aqui dos vereadores Jonas e do vereador Reis. Eu tenho extremo prazer de participar sempre que possível do Clipe em Eletrônico, porque esses debates sempre acrescentam alguma coisa para a gente sempre aprende alguma coisa com os companheiros e com você, Daniel. Então, obrigado e estou sempre à disposição. Nosso gabinete, como quem nos acompanha sabe, está sempre à disposição de todos para trazerem suas sugestões, que são muito importantes, reclamações, poder atender a população como merece. Legal, muito obrigado. E agora a saudação final do vereador Jonas Camisa Nova. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, vereador. Eu queria te agradecer, Daniel, a você, a toda a sua equipe da TV Câmara, cumprimentar meus amigos Reis, Friedenbach, Ari,
e dizer também aos telespectadores que estamos à sua disposição aqui na Câmara para estar atendendo todos os pedidos de vocês e também cobrando do poder público as suas necessidades. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Muito obrigado, vereador, mais uma vez por sua presença. Me despeço de você que ficou com a gente durante 50 minutos analisando e debatendo essas notícias aqui com os vereadores. Tá legal? Obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.